Olá amigos, como estão? Espero que sejam bem-vindos de novo ao nosso canal e desde já quero agradecer a todos que acompanham o canal, sempre estão aí prontos para apoiar, a comentar e fico feliz com os comentários e fico muito contente, muito agradecido por vocês acompanharem e pelos vossos comentários carinhosos em relação às histórias, principalmente os que me acompanham já há algum tempo. Para os que estão a chegar aqui ao canal, agradeço que subscrevam, vejam atrás as outras histórias, acompanhem, sempre há histórias aí interessantes sobre amores e desamores para o nosso passatempo, por assim dizer. É um canal cheio de energia positiva e de histórias interessantes, de amores que se encontram ou desencontram, os seus motivos, mas principalmente porque queremos aportar algo e sempre há alguém que se identifica com as histórias. Por esse motivo, espero que esta história que trago hoje, que vos goste também, que vocês adorem tanto como eu adoro. Hoje é a história da Irene, ela tem 29 anos, é de Londrina, Paraná, e o título da história é assim: Me apaixonei loucamente, mas era casado. Acontece às vezes, não é assim? Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Até já! Olá amigos, bem-vindos de novo e tal como eu estava falando, o título de hoje, sem mais preâmbulos, vamos diretos à história. A história é muito interessante, é de uma menina, uma senhorita, por assim dizer, chamada Irene, tem 29 anos, vive em Londrina, estado de Paraná, Brasil, e ela, o título de hoje então, conforme eu falei há pouco, diz: Me apaixonei loucamente, mas era casado. Bem, vamos à história. Interessante, tá? Seguimos, continuamos, ou melhor, iniciamos. Até já. Como dizia então, vamos começar a história. Olá, eu conheci o André num bar lá embaixo, ao fundo da minha rua. Não é que tenha sido um começo muito romântico, nem mesmo muito original, mas pelo menos foi real. Foi tão real e apaixonante quanto esta história de amor que estou vivendo e que espero continuar vivendo por muito tempo. Promete, né? Eu já o conhecia de vista, pois o via todas as tardes ao final do dia quando eu regressava à casa e lá estava ele, a tomar a sua cervejinha no final do dia com os seus amigos no bar. E eu, de tanto o ver e de tanto olhar para ele, comecei a admirá-lo intensivamente. Me apaixonei por ele e o melhor de tudo é que nunca tinha falado com ele. Somente de o ver fiquei obcecada por ele. Eu não sabia o que ele fazia, quem era, quais as suas ideias e muito menos se poderia ser recíproco essa sensação de já amar, sem conhecer. E além disso tudo, se poderia ser recíproco e de me apaixonar, eu fiquei obcecada por ele. Isso é o essencial. Antes disso tudo, eu me achava uma pessoa com tanto amor próprio que não precisava mendigar o amor de ninguém. Era autoconfiante. Confiante nela mesma, não é mesmo? Eu me achava a mulher maravilha, uma mulher resiliente e que se adaptava ao mundo e ia vencendo cada uma das batalhas que encontrava pela frente, sempre sem me olhar de lado e sempre que me olhava ao espelho dizia: eu te amo, eu te respeito e farei com que você seja bem-sucedida. Nada é mais bonito que uma mulher independente, que não se prende a padrões e que carrega no sorriso a coragem de ser quem ela quer. Isso é verdade. Autoconfiança e é meio caminho andado para se ingrar na vida, não é mesmo? Seguimos. Mas este amor que sentia por ele, botou por terra tudo o que eu até então tinha de seguro ser certo. Estava literalmente de 4 por ele. Bem, vamos fazer aqui um parênteses. Ela, sem o conhecer, já estava apaixonada por ele, nunca falou com ele, não o conhecia, não sabia o que ele fazia e já estava literalmente 4 por ele. Isto é um amor arrebatador, não é mesmo? Seguimos. Eu sempre tive o amor como objetivo e como sou uma mulher trabalhadora e que sempre lutei por aquilo que quero, decidi conhecer este homem. E eu fiz isso. Eu não só o conheci, mas também fiz com que ele se interessasse por mim, se apaixonasse por mim. O que poderia ter sido o início de uma linda história de amor se transformou em uma tortura emocional para mim. Pois descobri que o André, nesse momento, era casado. Ups!
Ou seja, o amor dela todo pelo André botou por terra porque ele era casado. Até então ela pensou tudo positivo, mas esqueceu de um pequeno detalhe. Ele já tinha outra, não é? Seguimos. Vamos ver aonde vai parar a história. Mas eu já estava demasiado apaixonada por ele para que isso fosse um problema nesse momento. Para mim, era desejável que o homem tivesse um certo controle do próprio gozo e goste das preliminares. E me importa também que ele esteja interessado no prazer conjunto e não só no dele. E além de eu não ficar somente presa aos padrões fixos de sua beleza, ele tem um enorme charme. Tem a ver com química e é aí que tem o cheiro dele. Além disso, tem o jeito dele olhar para mim, de beijar, e só isso já contam mais 1000 pontos. E isso tudo ele já tinha. Eu já estava perdida, completamente perdida por ele, quando descobri mais estes detalhes nele. Todas as pessoas, minhas amigas, e que realmente gostavam e gostam de mim, me avisaram num tom alto, com clareza e bem audível. Ele não vai deixar a sua esposa e você se vai ferrar. E vai sair machucada dessa relação. Se é que algum dia vai existir a relação. Não comece um relacionamento com um homem casado. Você vai sofrer. No meio desse turbilhão de ideias, uma coisa era certa. Eu sofri. Eu sofri para caramba e para piorar as coisas nesse momento, André tinha sido muito claro. Foi ele que me avisou desde o início que era casado e nunca me prometeu nada a câmbio. Bem, pelo menos ele foi sincero, não é? Nós temos que admitir que às vezes nem sempre isso passa. Às vezes as pessoas, para tirar um proveito da situação, ocultam alguns detalhes. Ele, pelo menos, parece que foi sincero e avisou logo que era casado e nunca lhe prometeu nada. É um bom princípio do lado dele. Vamos a ver onde é que vai parar. Seguimos. Nós nos amávamos loucamente e aproveitávamos qualquer momento para ficar junto e divertir-nos. No primeiro dia em que ele me levou para casa, não havia sinal da sua esposa, sem fotos, sem detalhes femininos, sem roupas femininas, nada. Que estranho, não? Mas na realidade ele não se tinha separado. É que eles não eram exatamente um casamento convencional. Sua esposa era a sua melhor amiga. Eles estavam casados há muitos anos, mas na realidade eles pouco se viam. Ela viajava continuadamente, derivado ao seu trabalho, e tinha outro apartamento de onde habitualmente ficava muito mais próximo da empresa para a qual trabalhava. Ele poderia fazer a sua vida relativamente em paralelo, exceto por todas aquelas férias que passavam juntos, para as refeições nos finais de semana em família, ou para eventos com um grupo de amigos fantásticos e super interessantes, e todos muito, muito próximos uns dos outros. Eu morria todas as vezes e cada vez um pouquinho toda a vez que ele partia. Bem, ela sabia que ele era casado e mesmo assim decidiu avançar com essa loucura, por assim dizer, de seguir com um homem casado. É normal que se roesse ou que tivesse essa dor, porque ela sabia que ele tinha outro e que tinha a sua vida de casado, se bem que tinha uma vida em paralelo. Não era ela a dona do matrimónio, por assim dizer, não é? Seguimos. Nós os dois, quando estávamos juntos, éramos amor, só amor, apesar de tudo, exceto pelos detalhes da sua esposa. André e eu tínhamos uma relação mais ou menos normal e de quase noivos assumidos. Eu era a namorada e ele era o meu namorado, mas ele era casado. Seguia casado. Claro que havia problemas, mas os poucos que existiam fazia com que não podíamos ficar muito tempo separados. A sua pele precisava de mim tanto quanto eu precisava da dele. Bom, na realidade, creio que foram os nossos corpos e a necessidade que um tem pelo outro que determinaram e obrigaram a gente a superar qualquer obstáculo. Bem, isso é um princípio, não é? O querer é meio caminho andado. Então, se ambos querem, ambos têm que decidir o que fazer da sua vida para levar a relação em conjunto, não é mesmo? Seguimos. André colocou todo o esforço do seu lado e ele investiu tanto na nossa relação que fez o que era certo para um homem casado e que geralmente estes nunca fazem. Ele se separou e tomou a iniciativa de partir por nós. Muito bem. Admirei a atitude do André. Então, quando nesse momento já éramos livres para amar um ao outro, e desde esse momento os nossos problemas acabaram. Claro, aqui deixando de ver que os problemas que eles tinham eram quase todos derivados à relação dele. Se bem que desde o início ela sabia que ele era casado.
Insisto neste detalhe porque é fundamental entender o contexto de toda esta história, não é mesmo? Continuamos. Para compensar o esforço de André, decidi dar um passo mais e decidi ir morar com ele. E para não ir só, também levei para a convivência conjunta um cachorro. Espero que seja mais uma experiência como casal pouco convencional. Tal como trouxe um cachorro, também decidi trazer um gato. Um espírito livre e independente, um caráter boémio, impossível de agarrar, creio que é uma necessidade minha. Bem, falando do temperamento do gato, creio que é o temperamento também dela e dele, não é? O casamento já era pouco convencional e ela decidiu juntar cachorro-gato, falta papagaio e periquito. Mas quase que estavam em conjunto. Seguimos. Admito que eu tenho pouca paciência no amor, um caráter controlador, uma certa obsessão por organização, um espírito perfeccionista ao extremo e uma necessidade dele. Ele é a minha necessidade, ele é o meu perfume, ele é o meu veneno. Bem, o André tem todos os lados bons e menos bons. E assim começámos a viver juntos e corremos o risco de nos perder, às vezes misturados como cachorro e gato. Já os tem lá em casa, que se misturem e os 4 farão aí 2 duplas, maravilha. Seguimos. Neste exato momento, esta história podia ter-se transformado em uma idílica história de amor. Mas isso não é tão idílico. É uma história de amor real, apaixonada e apaixonante. Também é uma história de superação, de dificuldades. Mas estamos juntos, apesar de tudo, sempre digo, sem você eu morro. Mas esta é a minha história de amor, completamente viva, e continuo vivendo-la, até quando é a única coisa que eu não sei. Espero que gostem e me desejem sorte. Sigo vivendo o meu amor. Bem, a história não é tão anormal assim. Há muitas histórias similares a estas, como vocês, com certeza, algumas devem conhecer e devem ter nome, apelido e incluso direção, código postal, mas é interessante a Irene decidir contar a sua história. Conforme eu dizia, não é normal. Ele tomou uma atitude que é honrável do ponto de vista masculino. Não são todos que decidem colocar um ponto final por aquilo que a gente entende. A esposa dele devia ter algum estatuto de como funcionária de alguma empresa importante ou isso, porque viajava muito e tinha um apartamento próximo da empresa, devia ter algum estatuto diferente, mas ele decidiu cortar e dedicar-se à relação deles. Ou seja, ela também teve o seu quê de justiça, porque ela conseguiu fazer com que ele mudasse de ideia e apaixonar-se por ela. Portanto, uma coisa começou com, direi eu, pela atração, pela paixão, pelo diferente, converteu-se em uma história interessante e para ambos. Fico feliz porque a história sigue o seu rumo de normalidade, por assim dizer. Eles seguem juntos. Se bem que há uma coisa que me preocupa, uma pequena frase que eu vou recordar, que ela aqui no final diz assim: eu sempre digo que sem você eu morro. Isto cheira um bocadinho a obsessão. E nós, como em tudo na vida, o que é demais por vezes magoa, o que é demais chateia e o que é demais faz mal. E quando ela diz sem você eu morro, é obsessão, e essa obsessão também pode não ser boa numa relação. Tudo deve ter um meio termo, tudo deve ter aí um pêndulo da balança e deve sempre ter um pouco de tudo, um pouco de amor, um pouco de perdição, um pouco de charme, um pouco de atração, um pouco de mistério. As relações são feitas disso. Portanto, por um lado é bom que vão continuando nessa história, mas se um dia a história passa para uma outra fase, ela pode ficar mais obsessionada, ou então essa obsessão que ela tem, ela pode perder, e conforme partiu em direção ao André, pode partir também em direção a outra pessoa, não é assim? Então há que deixar aí um quê de dúvida, deixa-nos alguma coisa para pensar. Espero que vocês também possam opinar. Comentem aí nos comentários o que é que vocês acham da história da Irene e o que é que vocês opinam em relação a esta história. Ela, em realidade, não é muito convencional, tendo em conta que ela, mesmo sabendo que ele era casado, decidiu investir na relação deles. Se vocês conhecerem alguma história similar ou que tenha algum paralelismo com isto, que tenha alguma coisa similar ou
ou em paralelo com esta história, enviem para o e-mail que está aqui no fundo do nosso vídeo. No entanto, espero que gostem. Espero que vocês continuem assistindo às histórias que eu vou lançando no canal. Deem o vosso like aí na história. Compartam nas vossas redes sociais com os vossos amigos. Para os que estão a chegar, peço que subscrevam o nosso canal. Aguardem pela próxima história. Hoje, dia 2 de dezembro. No próximo dia 5, na próxima sexta-feira, tem outra história em português. Já sabem, para os que me acompanham, eu lanço 2 histórias em português à semana, quartas e sábados, e segundas e sextas em espanhol. Então lanço 4 histórias à semana, 2 em espanhol e 2 em português, segundas e sextas em espanhol, quartas e sábados em português. Peço que vocês acompanhem, são sempre histórias que são de várias direções, nem sempre são com água e açúcar, ou muito doces, também tem o seu lado de drama, de mistério, de intriga, o que faz com que a gente faça deste canal um centro de entretenimento semanal para todos. Espero que gostem. Como sempre digo, um beijo para todos e sejam felizes. Tchau. Adeus.